Olhe para minha mão, a luva está super limpa. Aqui está. Você viu a água limpa? Depois de ver os sedimentos se mover, olhe. Olhe puro. Olha. Nas profundezas dos pulmões do mundo, a floresta amazônica está ocorrendo um desastre de magnitude sem precedentes. Os responsáveis estão determinados a manter isso em segredo. Pouca coisa mudou para os moradores da Amazônia equatoriana ao longo dos últimos séculos. As tribos indígenas vivem da mesma forma que seus antepassados, em harmonia com a natureza. A floresta tropical oferece tudo o que se precisa: água, comida e abrigo. No entanto, no início da década de 1960, o desenvolvimento chegou à porta deles. Além de ser rica em vida selvagem, a Amazônia também era rica em petróleo. Isso chamou a atenção de uma das maiores empresas produtoras de petróleo do mundo, a Texaco. Nas 3 décadas seguintes, a floresta tropical, que antes era intocada, foi transformada no que foi descrito como um dos locais industriais mais contaminados do mundo, o Chernobyl da Amazônia. Os resíduos de petróleo poluíram tudo, desde a terra até a água e o ar. Até hoje, as tribos que vivem na região são condenadas a comer, beber e respirar o veneno que a Texaco deixou para trás. Por 18 anos, as comunidades afetadas enfrentaram a gigante do petróleo em uma acirrada batalha judicial que terminou de forma inesperada. A história começou em 1964, quando as primeiras operações de exploração de petróleo começaram no nordeste do Equador. Naquela época, o consumo de petróleo dos Estados Unidos já superava em muito a produção interna, e os americanos tiveram que recorrer ao exterior. A empresa petrolífera americana, Texaco, organizou a exploração, que resultou na descoberta de petróleo em 1967. A produção em larga escala começou 5 anos depois. Em troca de conceder a concessão, o governo do Equador recebeu uma participação de 25% no consórcio. Com o passar dos anos, as participações cresceram, mas as operações eram conduzidas exclusivamente pela equipe da Texaco. Fundada em 1902, a Texaco era uma das chamadas Sete Irmãs, empresas que dominaram a indústria global do petróleo no período pós-Segunda Guerra Mundial. Eles tinham uma experiência tremenda no ramo e em tecnologia de produção de petróleo. Além disso, a Texaco foi uma das pioneiras na criação de tecnologias avançadas de proteção ambiental, conforme exigido pelos rigorosos padrões de poluição nos Estados Unidos da América. A perfuração em busca de petróleo era inviável sem seguir o procedimento correto para proteger adequadamente o meio ambiente. Ao perfurar um poço de petróleo nos Estados Unidos, engenheiros cavavam uma vala temporária para armazenar resíduos. As valas eram revestidas com uma lona industrial especial impermeável para garantir que nenhum resíduo vazasse para o solo. Havia uma estação onde o petróleo bruto era separado de seu resíduo tóxico, chamado água produzida. Isso era bombeado de volta para as bolsões subterrâneos de onde o petróleo fora extraído. Após a perfuração, o poço e a estação de separação eram removidos. As valas temporárias eram esvaziadas e a lama de óleo era descartada em recipientes especiais. Depois, a vala era preenchida novamente com terra e o local voltava ao seu estado original. Isso não aconteceu no Equador. Em vez disso, a administração da Texaco considerou que a reinjeção da água produzida e a remoção dos resíduos de óleo das valas temporárias eram despesas desnecessárias. Então, em vez de bombear a água produzida de volta para o solo, eles decidiram despejá-la diretamente nos rios e córregos próximos. Lama de óleo era despejada em valas temporárias sem lonas protetoras. Isso permitiu que o resíduo tóxico infiltrasse no solo e nos sistemas de água subterrânea que os habitantes locais usavam para beber. Ao longo de muitos anos de operações de perfuração, as valas temporárias foram transformadas em permanentes. Eles instalaram tubos de transbordamento para transportar o lodo para rios e córregos. Além disso, os engenheiros da Texaco queimavam o gás natural tóxico durante a extração de petróleo,
liberando assim enormes quantidades de dioxinas altamente venenosas no ar. Durante os 28 anos em que a Texaco extraía petróleo na região, eles despejaram mais de 70 bilhões de litros de água tóxica produzida na floresta amazônica. Os resíduos foram despejados em uma área de 4.000 quilômetros quadrados, aproximadamente do tamanho do estado de Rhode Island. Na verdade, nunca foram feitos planos para limpar as fossas. A empresa ocultou seus registros de incidentes ambientais no Equador, como vazamentos de óleo e derramamento de resíduos. As consequências do solo, lençol freático e cursos d'água superficial contaminados afetaram profundamente a vida de dezenas de milhares de moradores. Muitas crianças sofrem as consequências. Problemas respiratórios, erupções cutâneas. Aqui neste lugar da primavera, algumas pessoas morreram de câncer. Para te dizer, o meu primeiro pai, um deles. Minha mãe morreu de câncer há uns 2 anos. É que, imagine você, a gente tomando água dos riachos. Os resultados de laboratório mostraram que amostras de solo e água próximas aos poços de petróleo da Texaco continham grandes quantidades de hidrocarbonetos totais de petróleo, uma mistura altamente cancerígena de compostos químicos originados do petróleo bruto. As quantidades eram até 1000 vezes maiores do que o permitido pela lei equatoriana e até 10.000 vezes maiores do que os limites prescritos pela lei dos Estados Unidos. O gado estava morrendo por beber de rios e córregos contaminados. A pesca se tornou impossível porque as toxinas nos cursos d'água mataram todos os peixes. Na região que era rica em biodiversidade, a poluição dizimou a vida selvagem. Os mais afetados foram as pessoas que viviam nas províncias de Sucúmbios, Orellana, Napo e Pastaza. A exposição a grandes quantidades de TPH fez com que sofressem danos em órgãos internos, problemas respiratórios, envenenamento do sangue, irritação no estômago e na pele, além de defeitos congênitos. Além disso, vários estudos científicos relataram taxas aumentadas de câncer, leucemia infantil e abortos espontâneos nessas províncias, muito superiores às de outras partes do Equador. Em nome do lucro, a Texaco provocou um dos piores desastres ambientais da história recente. A economia deles foi estimada em pouco mais de $3 por barril. Em 1992, a concessão da Texaco para operações de perfuração de petróleo no Equador terminou, deixando a estatal Petroequador como única proprietária do negócio. Infelizmente, os resíduos que eles deixaram continuaram matando as pessoas. Para acabar com esse sofrimento, no ano seguinte, 30.000 moradores locais se organizaram na Frente de Defesa da Amazônia, ou FDA. O grupo trabalhou com o advogado americano Stephen Donziger para abrir uma ação coletiva contra a Texaco nos Estados Unidos. A FDA exigiu que a empresa reparasse os danos causados ao meio ambiente e compensasse financeiramente as comunidades afetadas. No entanto, eles também queriam garantir que o mundo soubesse sobre a tragédia. Assim, em 1993, Donziger e a equipe jurídica da FDA entraram com uma ação coletiva contra a Texaco no Tribunal Federal de Nova York. Para as pessoas da Amazônia equatoriana, conseguir justiça era uma questão de vida ou morte. Mas o mesmo valia para a Texaco. Se a FDA tivesse vencido, isso serviria de precedente para outros casos globais em que a petroleira foi acusada de destruir o meio ambiente. Em vez disso, começou uma batalha entre Davi e Golias, muitas vezes fora dos limites do sistema jurídico. Enquanto os ativistas da FDA reuniam pilhas de evidências mostrando a extensão do crime cometido na floresta amazônica, a diretoria da Texaco desenvolvia uma estratégia diferente. Eles organizaram uma campanha de lobby para transferir o julgamento dos Estados Unidos para o Equador, já que vencer no exterior era considerado muito mais fácil do que enfrentar um júri americano. Os advogados e especialistas da Texaco apresentaram 14 declarações juramentadas elogiando os juízes e a imparcialidade dos tribunais equatorianos. O caso, segundo eles, pertencia ao Equador. Em outubro de 2000, a Texaco foi adquirida por outro gigante do petróleo, a Chevron. A nova administração admitiu que a Texaco despejou água produzida nos rios da Amazônia, mas, paradoxalmente, continuou defendendo que a limpeza da área não era responsabilidade deles.
Os advogados da Chevron afirmaram que a empresa já havia feito sua parte para reparar os danos e que o restante da responsabilidade era do governo equatoriano. Porém, a campanha de limpeza de 40 milhões de dólares da empresa foi apenas um tratamento cosmético. Na realidade, eles só assumiram a responsabilidade por um pequeno número de fossas, e esses foram apenas cobertos com terra, sem remover a lama tóxica de óleo. Enquanto os funcionários da Chevron escondiam os rastros de seus delitos, seus advogados e lobistas continuavam fazendo campanha para transferir o julgamento para o Equador. Finalmente, após anos de lobby, o dinheiro investido valeu a pena. Em 2002, o Tribunal Federal de Nova York aprovou a transferência do julgamento para o Equador. A Chevron prometeu cumprir todas as decisões de seus tribunais. Mas a petroleira estava prestes a ter uma surpresa. O tribunal equatoriano foi realmente justo e imparcial, conduzindo o processo de forma meticulosa e levando em consideração os interesses de ambas as partes. Os registros do julgamento somavam 220 mil páginas, mas as provas cruciais foram 54 inspeções supervisionadas pelo tribunal nos antigos poços de petróleo da Texaco. Foi durante essas inspeções que uma quantidade chocante de TPH foi encontrada na água e no solo. Antes disso, os engenheiros da Chevron inspecionaram secretamente os poços de petróleo para encontrar áreas no solo com o mínimo possível de TPH. Bom trabalho, Dave. Uma tarefa simples. Quem escolheu o local, René? Quem escolheu o local, René? No entanto, a poluição era tão generalizada que eles não conseguiram encontrar nenhuma amostra limpa para apresentar como prova da limpeza feita pela Chevron. 18 anos após o início do processo e 9 após a transferência para o Equador, o tribunal enfim deu seu veredito. A Chevron foi considerada culpada de poluir 2 milhões de acres da floresta amazônica. O tribunal ordenou que eles pagassem 18 bilhões de dólares pela remediação do meio ambiente, a restauração da ecologia e para compensar as 5 comunidades indígenas afetadas. Metade desse valor foi a multa por a Chevron se recusar a pedir desculpas publicamente. No entanto, depois que um tribunal de apelação decidiu que não havia base legal para sancionar a Chevron por não pedir desculpas, a multa foi reduzida para 9,5 bilhões de dólares. O veredito encerrou uma longa luta para responsabilizar a imprudente empresa petrolífera. A justiça foi feita, mas não era assim que a Chevron via as coisas. Para a decepção do público, a Chevron se recusou a pagar qualquer multa. Eles reagiram ao veredito com uma intensa campanha contra sua execução. Com a intenção de invalidar a decisão do tribunal equatoriano, eles entraram com uma contra-ação no Tribunal Federal dos Estados Unidos e na Corte Permanente de Arbitragem de Haia. A contra-ação baseou-se no depoimento do ex-juiz equatoriano Alberto Guerra, que disse ter recebido oferta de dinheiro de tribos locais para redigir secretamente a decisão do tribunal. Em 2014, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Nova York decidiu que o veredito equatoriano foi resultado de fraude e crime organizado, tornando-o, portanto, inexequível. Isso livrou a Chevron da responsabilidade pelos danos causados no Equador. E o Tribunal de Haia chegou ao mesmo veredito, ordenando que o governo equatoriano pagasse 112 milhões de dólares à Chevron. Os dois vereditos impediram o cumprimento da decisão equatoriana. O advogado da FDA, Stephen Donziger, acabou sendo colocado em prisão domiciliar por se recusar a fornecer ao tribunal seu computador pessoal, telefone e todos os documentos relacionados ao processo. Parece que a vítima se tornou o culpado. Um ano após o veredito do Tribunal Federal, a testemunha-chave do caso, Alberto Guerra, desmentiu a maior parte do seu depoimento. Isso aconteceu depois que ativistas da FDA descobriram uma série de contratos que ele havia assinado com a Chevron para vários benefícios, no valor de pelo menos 326 mil dólares. Mesmo assim, o veredito do Tribunal Federal baseado no seu depoimento continuou em vigor. A Chevron prometeu publicamente: "Nós vamos lutar contra isso até o inferno congelar, e então vamos lutar no gelo." E ficou claro para as tribos indígenas que havia pouca esperança de vitória. A Chevron nunca pagou 1 centavo de indenização,
nem fez nada para reparar os danos que causou. Em vez disso, eles retiraram todos os seus ativos do Equador e deixaram o país para sempre. No lugar disso, a sentença recaiu sobre as tribos indígenas da Amazônia equatoriana. Eles estão condenados a beber, comer e respirar resíduos tóxicos pelo resto de suas vidas. Agradeço ao Chris Dayan por compartilhar material de Equador, Poisoned Rainforest, para o episódio de hoje. Há um link para o documentário completo na descrição. Veja o próximo episódio se achou este vídeo interessante. Por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.